Bom, vamos lá. Explicar um pouquinho da a perspectiva paralela com um ponto de fuga. Uma das principais características da perspectiva... Nossa, o que eu escrevi aqui? Perspectiva paralela. Uma das principais características desse tipo de perspectiva é que tanto as linhas horizontais quanto as verticais elas estarão sempre paralelas entre elas, né? As únicas diagonais aqui são as que vão convergir para o ponto de fuga que a gente vai definir. Então vamos definir aqui nossa linha do horizonte, né? Que é a nossa linha dos olhos. Vamos supor que ela está aqui. Essa é a nossa linha do horizonte. E aí a gente pode definir o ponto de fuga aqui em cima dessa linha. Aonde vai estar o ponto de fuga, a gente que escolhe. Se ele estiver mais para a esquerda, vai ser como se a gente tivesse posicionado mais à direita de onde a gente está olhando. E para a direita, a gente estaria posicionado mais à esquerda. Vou colocar um pouquinho aqui para a esquerda, para a gente entender melhor aqui o que faz diferença isso. Beleza, então a gente está aqui com a nossa linha do horizonte e o nosso ponto de fuga 1. No caso aqui da perspectiva paralela, a gente tem um só. Então eu vou começar a construir aqui. Vamos supor que eu quero fazer um cubo, que ele vai ter essa altura aqui. Então essa linha aqui, ela vai ser perpendicular à linha do horizonte, sempre. Que são as nossas linhas verticais. Então beleza. Aqui eu estou definindo que eu quero o nosso cubo dessa altura aqui. Eu vou desenhar outro lado dele. Deixa eu só medir quanto que eu fiz aqui. 4 centímetros. Fazer do mesmo tamanho aqui. Essa hora que eu falo tem que ser paralelo aqui, ó, uma linha com a outra, né? E a mesma coisa com as linhas horizontais. Para eu achar a perspectiva dele, então eu vou ligar. Nossa, a régua aqui é muito grande, eu não tenho uma régua menor. Eu vou ligar os vértices ao nosso ponto de fuga lá. Eu consigo encontrar então essa perspectiva em relação à nossa linha do horizonte e ao nosso ponto de fuga. E se eu fizer a mesma coisa com esse vértice do fundo aqui, vou fazer ele mais fraquinho um pouco, a gente já tem a perspectiva. Se eu definir que a lateral dele é até aqui, essa face lateral dele tem esse tamanho, então eu traço uma linha paralela a outra, né, sempre as paralelas aqui com as verticais e com as horizontais. Se eu traçar aqui a linha paralela com a horizontal ali dele, né, da altura até onde cruza, eu vou encontrar o outro lado aqui. Então a gente já conseguiu definir a perspectiva com a lateral, né? E com o teto aqui do nosso cubo.
dentro dessa perspectiva que a gente está usando aqui. Minha linha aqui talvez não esteja tão reta, né? Tão perpendicular ali, mas tudo bem. Se a gente quisesse fazer ele aberto aqui, a gente pegaria esse vértice. Tem que ser paralelo aqui, ó, sempre paralelo com as linhas verticais. E ligaria aqui, ó. Vamos supor que o teto não é transparente, né? Então a gente faria o fundo aqui da nossa caixa até onde ele cruza aqui com a linha de baixo. A mesma coisa aqui com a linha do fundo, também paralela, né? Sempre as paralelas. E aí a gente encontraria aqui, ó, a profundidade dele, ligando os pontos aqui, ó. Então, aqui seria o fundo da nossa caixa. Aqui a lateral interna. E aqui o chão. Tá aí o nosso cubo, desenhado na perspectiva com pontos de fuga. Vamos fazer aqui para o outro lado, um invertido agora. Vamos fazer ele mais alto que a linha do horizonte. Sempre tem que ser paralela, né? Então, como eu estou sem esquadro aqui, eu estou usando a régua mesmo. Vou fazer um bem alto aqui, ó. Mais ou menos 6 centímetros de altura que eu fiz. Defini aqui a largura. Só que aqui já deu uma boa diferença, né? Então vamos fechar aqui, ó. O que a gente faz para encontrar profundidade aqui? Liga os vértices. Só que, ó, agora como ele está acima da linha do horizonte, a gente não vê a parte de cima, né? E desse caso aqui eu não vou querer fazer essa face aberta, eu vou querer deixar ela fechada. Então eu só preciso encontrar aqui a profundidade que eu quero para ela. Até aqui, então. Isso aqui você que decide, né? Tamanho dependendo do objeto que você quer desenhar e profundidade e tamanho dele. Então, temos aqui a lateral e a frente, face da frente aqui dele. Bem mais fácil. Então, como eu falei, a característica principal aqui da perspectiva paralela, a gente vai ter a linha do horizonte, um ponto de fuga, e todas as linhas verticais e horizontais serão sempre paralelas entre si. Tá? As únicas que vão estar na diagonal são sempre as que convergem lá para o ponto de fuga, que é onde cria a sensação da perspectiva, né, da distância. Quer dizer que esse ponto ele está mais distante, ele está mais perto da gente, né, do observador, do que esse ponto aqui. Por isso, esse lado aqui é maior que esse. Conforme vai aprofundando, ele vai diminuindo de tamanho. Aí, a partir dessas características, ó, inclusive, vamos pegar esse aqui que já está aqui, ó. Se a gente pegar e colocar um cubo aqui em cima, ligar os vértices, olha aí que interessante. Olha o que acontece. Paralelo, hein? Não esquece. Vamos supor que ele até aqui assim.
Aí o que a gente descobre, ó, que a gente aqui enxerga, então, vê como ele está todo acima da linha do horizonte, a gente vai enxergar a parte de baixo dele, ó. Puxar uma paralela aqui e fechar aqui. Então, aqui é a face que a gente enxerga, uma lateral e a parte de baixo aqui dele. É como se esse objeto estivesse lá flutuando lá em cima, né? A gente estivesse vendo ele de baixo para cima. Então aqui é a base do conceito da perspectiva paralela. A partir daqui a gente começa a desenvolver detalhes, né, que a gente queira. Vamos supor que isso aqui vai ser um baúzinho de caminhão, né? Poderia traçar toda a frente dele aqui. Vou pegar esse aqui que está mais fácil. Se fosse um ônibus, a gente poderia fazer o pneuzão dele aqui. Ó, também a mesma coisa da perspectiva, né? O certo seria traçar o de trás. A gente encontra o tamanho do da frente, né? Pra ficar certinho. É que eu fiz meio a olho aqui. Ó, aí vai ficar certo na perspectiva que a gente tá olhando. Aí para traçar as janelas, qual que é a altura da janela que a gente quer aqui? Então traçou lá, não precisa traçar até lá, né? Vamos supor que a janela dele está até aqui em cima. Aí a gente encontra a janela. Aí aqui atrás seria paralelo, né? Como eu disse, sempre paralelo, porque é uma linha horizontal. Eita, torto. Aí aqui seria vidro também. Fazendo meio a olho aqui pra... Então, aí está nosso exemplo rápido de perspectiva paralela.